cada um tem sua fonte. Então, se eu tiver errado, quem vai ter que arcar com isso sou eu. Entendeu? Não é, o portal não precisa se preocupar com isso, querendo me desmentir, querendo... Entendeu? Acho que se for mentira mesmo, uma hora vai chegar até mim, ou a gente fica de olho nos comentários. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso. Nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? Então, eu tô aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. Se você não esteve presente na internet esses últimos dias, eu vou passar um breve resumo sobre o que aconteceu no caso da Jéssica com o Whindersson Nunes e a Choquei. Alguns dias atrás, uma página de fofoca do Instagram postou uma notícia falando de que o Whindersson Nunes tinha tido uma conversa vazada dentro do Instagram conversando com uma garota. Porém, nesse print, pelo menos nessa notícia, não chegou a especificar quem era a garota, não tem muitas informações de exatamente como foi que essa garota do print foi vinculada a Jéssica de alguma forma. Porém, o que acontece é que a Jéssica não era uma pessoa pública. A Jéssica não tinha sequer rede social. A única pessoa que tinha rede social era uma amiga da Jéssica e também a mãe da Jéssica. A Jéssica criou um Instagram para postar sobre o assunto, porque a esse ponto, a maior página, acredito eu, sobre fofoca do Brasil postou sobre isso. Se você não conhece a página, eu tô falando da Choquei. A Choquei postou sobre o assunto, ou o Whindersson Nunes chegou a postar no Stories no Instagram dele falando sobre isso. Ele tinha repostado a notícia falando que não fazia ideia de quem que era essa Jéssica, ele não conhece a Jéssica, o print era fake, era uma conversa fake. Enquanto isso, a Jéssica tinha postado esses stories no Instagram que ela tinha criado sobre isso somente para falar sobre o assunto, porque a Jéssica não era influencer, a Jéssica não era famosa, era uma pessoa comum e ela sequer tinha redes sociais. Desde que a Jéssica postou sobre isso, ela veio recebendo muito hate da internet por motivos completamente aleatórios, de pessoas dando hate na garota, com raiva dela, como se ela realmente fosse a garota que estivesse conversando com o Whindersson, mesmo que ela não fosse, e ninguém sequer deu ouvidos a isso. Ninguém ouviu o que a Jéssica tinha para falar, ninguém leu os prints da Jéssica, ainda comentaram zoando a Jéssica por conta da quantidade de texto que ela tinha escrito. A mãe da Jéssica chegou a postar um vídeo na rede social dela, no Instagram dela, pedindo com que as pessoas parassem de dar hate na filha dela, porque a filha dela não tinha feito nada de errado. E esse foi o vídeo. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu tô aqui como mãe, pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, e você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar, né? A gente não é rico, gente, a gente depende do posto de saúde, e qualquer mãe estaria na minha situação, passando por uma dor igual eu tô passando, vendo sua filha lutando dia após dia. Mesmo com tudo isso, mesmo com os prints da Jéssica, mesmo com a mãe da Jéssica pedindo pra isso parar, mesmo com o Whindersson falando de que a conversa era fake e de que ele não conhecia a Jéssica, essa foi a resposta do dono da Choquei. Esse foi o comentário que ele postou num print com a Jéssica pedindo para pararem de dar hate nela, porque os prints eram fake. A Choquei simplesmente cagou para o que a Jéssica falou. E não foi só a Choquei não, tá? Isso foi basicamente todo mundo que estava envolvido ali, porque tinha outros comentários também das pessoas falando que não iam ler, porque estava muito grande. Alguns dias se passaram, acabou que parte do que a Jéssica tinha falado nos stories dela acabou se tornando realidade. Jéssica tirou sua própria vida por conta
de todo esse hate que ela levou na internet, por conta de todo o assédio moral e as ameaças de que ela levou por conta de uma notícia falsa que a Choquei, como a maior página de fofoca da internet, repostou como se fosse a absoluta verdade. Depois que chegamos a esse ponto, a Choquei não fez nada, simplesmente publicou a notícia falando de que a Jéssica havia tirado a própria vida. Um tempo depois também, depois de toda a repercussão, depois de tanta gente marcando eles no Twitter e muita gente falando sobre a Choquei, que virou o trending topic do Twitter nos últimos dias, em todos os assuntos ali, a Choquei chegou a postar uma nota de esclarecimento, que, desculpa Choquei, mas eu acho que a prova do Enem já passou, né? Não precisava escrever tanto. Um breve resumo dessa nota de esclarecimento, se você quiser pausar o vídeo para ler, pode pausar, mas eles basicamente falaram de que a culpa não é deles e que eles não fizeram nada de errado. Eles simplesmente lavaram as mãos, tendo a responsabilidade e tendo o sangue da Jéssica nas mãos deles. Eles completamente se isentaram de qualquer responsabilidade por uma morte que eles causaram. Por uma morte de uma pessoa inocente, de uma jovem de 22 anos que tirou a sua própria vida por conta deles. Eles se isentaram. E se você olhar, dentro dessa nota de esclarecimento tem o nome do escritório de advocacia que havia escrito isso. E esse foi o depoimento da advogada. Olá, meus amores. Bom, gente, eu vim aqui rapidinho, só para poder fazer um posicionamento, porque tudo aqui no ambiente da internet, tudo ocorre muito rápido. E o que acontece? Em relação a essa situação que a moça se suicidou, a Choquei, que é a página, os administradores da página procuraram o escritório apenas para fazer uma manifestação, uma resposta pública para eles. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso, nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? E na verdade, o posicionamento do escritório, esse é um caso extremamente delicado. Esse caso ele deve ser analisado com muita minúcia, inclusive em relação ao posicionamento do escritório, é que não ocorra com a Choquei justamente o que de manada é um efeito que é perigoso. E eu sempre falei isso, vocês voltarem aqui, buscarem algumas lives aqui no perfil, vocês vão verificar, eu sempre posicionando dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que ocorre um efeito manada, muitas pessoas acabam se posicionando, fazendo ataques, sem saber exatamente os detalhes da situação, sem ouvir os dois lados, sem analisar e realmente simplesmente fazendo ataques. Eu falo isso até porque eu observei um efeito de várias mensagens que chegaram, já me comunicaram as mensagens que chegaram no direct do escritório, e aí eu comecei a observar que esse efeito manada que tanto, digamos assim, atacam essa página, por exemplo, de ter cometido uma fake news e ter gerado conclusões ou todas as consequências horrorosas que aconteceram. O efeito manada dos senhores também pode gerar esse mesmo efeito. Então a internet está precisando realmente de mais consciência, de pessoas que antes de julgar, analise e ouça e entenda os dois lados, antes de se posicionar, inclusive. Então eu vim aqui rapidamente, abrir essa live aqui até para falar sobre o caso e justamente posicionar o entendimento do escritório. O escritório apenas emitiu a nota, o escritório não vai atuar nesse caso, inclusive já foi uma decisão institucional que o escritório não vai atuar nesse caso, e na verdade realmente fazer um apelo aos senhores que analisem para que vocês não cometam o mesmo erro que vocês acusam outras pessoas de terem cometido. Então analisem o caso, tomem cautela, entendam a situação, investiguem, não fica aquela coisa, eu ouvi ou eu li em outras páginas. Entenda realmente o caso antes de fazer qualquer ataque em manada, igual eu vi mesmo figuras públicas aí, de repente, colocando, vamos todos nos unir para colocar comentários numa página tal. Então, todo esse efeito assim de multidão, esse efeito que você fala para as pessoas assim, vamos todos fazer tal coisa juntos, isso é muito arriscado, porque nesse meio pode ter pessoas que estão ali meio que sendo conduzidas e não sabem nem direito por que está ali. E aí pode ser que também cometa o mesmo erro
o mesmo crime ao qual vocês acusam alguém. Então é só esse o cuidado, o posicionamento do escritório já foi dado em relação a isso. O escritório não irá atuar nesse caso, tá? Não somos advogados desse caso, na verdade nós apenas elaboramos uma nota por solicitação dos administradores da página, que a nota tem exatamente esse condão no intuito de apurar as responsabilidades, que se entenda exatamente quais são as pessoas que erraram. Porque até aonde nós sabemos, a Choquei não foi a primeira página a fazer a postagem, a Choquei não foi a única página a fazer a postagem. Então, eu acho que se tiver algum nível de responsabilidade em relação ao fato, deve ser investigado sim, deve ser punido sim, porém, tudo dentro dos limites da lei, tudo dentro do que a lei determina. E não simplesmente esse efeito manada horroroso que eu tanto recrimino e que vocês também recriminam. É isso, esse foi o meu recado. Uma ótima tarde para vocês. A única coisa que eu espero que aconteça de que não façam a morte da Jéssica ser em vão pra ficarem tentando mudar um assunto pra se tornar algo político, que é o que já estão fazendo. Falando que a Choquei é de extrema direita, de que é de extrema esquerda, tanto faz qual é o viés político da Choquei, do dono da Choquei, qual que é a lei que pode ser aprovada sobre isso. O importante é ter justiça pela morte da Jéssica. Nós perdemos uma vida de uma garota inocente de 22 anos, que foi odiada e tinha problemas psicológicos que ela já estava enfrentando durante o ano inteiro e já tinha tentado contra a sua vida antes disso, e nada foi feito para prevenir de que a morte da Jéssica fosse causada. Se eu tiver errado, quem vai ter que arcar com isso sou eu.